Sejam bem-vindos ao Podcred, o podcast oficial do Conacred. Eu, Tony Moreira, tenho a alegria de estar diante do maior congresso de crédito agro da América Latina, falando com as principais vozes, com as principais personalidades do setor, onde trazem inovação, desenvolvimento, tecnologia e tudo aquilo que há mais de novo e inovador dentro do setor. E é claro, vocês já sabem, todo o nosso bate-papo, a gente reúne essas feras do mercado para que a gente tenha um bate-papo leve, inteligente e descontraído do jeito que a gente gosta. E o bate-papo de agora não podia ser diferente. É mais um episódio histórico. E quando eu digo que é histórico mesmo e vocês vão entender por quê. Um dos nossos convidados, eu já chamei ele aqui nos bastidores de o nosso camisa 10. É como se a poltrona dele aqui já tivesse o nome dele, ele já tem lugar guardado aqui com a gente. Sabe Romário e Bebeto? Então, é esse parceiro que a gente tem aqui. Ele que é nada mais, nada menos do que CEO da Inspecto Agri, empresa que vem trazendo tecnologia, mitigação de riscos e muita inovação para dentro do setor, atuando em diversas vertentes. O outro é Laércio Câmara, gerente de riscos e controle, com ampla experiência em avaliação de crédito, controle, disposição e mitigação de perdas no agro. Então, sejam bem-vindos, Genival Nascimento e Laércio Câmara. Obrigado. E aí, Tony, tudo bem? Tudo jóia, meu amigo. Tá de volta. Genival, sabe álbum de figurinha, pessoal? Aquele álbum quando você vai abrindo assim, ano que vem tem Copa e eu sei como custa colocar figurinha naquele álbum. Mas a gente sempre quer uma figurinha dourada, a gente sempre quer uma figurinha brilhante. Genival, essa figurinha brilhante, gente, já é lugar marcado aqui pra gente, Território Santo. Boa demais. Genival, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Vamos mais um bate-papo, vai ser uma honra estar aqui com o Laércio, contigo. Vamos mais um bate-papo, cara, super legal. O prazer é todo nosso. Laércio, seja bem-vindo. Obrigado, Tony. Obrigado, Genival, pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. Falar um pouquinho desse momento que a gente vive. Acho que é um momento muito oportuno, né, para essa feira, para esse evento, onde a gente tem bastante gente do segmento, bastante gente fazendo bastante coisa super legal. Eu acho que o momento é esse, de a gente trocar bastante experiência, né? Maravilha. Eu sei que vai ser um bate-papo muito produtivo, diferente e comum daquilo que a gente faz no Podcred, onde a gente fala muito da carreira profissional dessa pessoa, de onde ela veio, como que foi toda a trajetória dela até os momentos atuais. Aqui no Podcred, ao vivo, a gente vem falando com temas, e temas que às vezes aí vem cutucando o vespeiro, que vem realmente mexendo e sacudindo a cada episódio. E esse não podia ser diferente, porque se a gente, no caso, pretende proteger cada vez mais o nosso setor, nada melhor do que falar com os guardiões aqui do crédito. Esse é o tema de hoje, guardiões do crédito, tecnologia, campo e o novo protagonismo do gestor de risco. E aqui já começa a provocação. Acabou a era analista de risco, analista de crédito, agora a gente está falando do gestor de risco, Genival e Laércio. Genival, vamos lá, começa contigo. Boa. Não foi à toa, né, que a gente chamou o Laércio aqui, um super parceiro, né, de longas datas aí. Laércio, o que? 5 anos já, 6, né? Que a gente a gente tem uns 5, 6 anos já que a gente tem parceria, né? De relacionamento, trabalhando junto, plataformizando, trazendo inovação, né, no ambiente digital aí. Mas eu acho que a mão de obra humana, a parte humana ainda conta muito, né? E, aliás, o Laércio tem um super time lá que faz isso. E eu acho que não acabou. Eu acho que vai continuar sempre sendo gente no final do dia, cara. Não pode ser máquina, assim, né? Eu acho que máquina, sim, para você fazer mais rápido, fazer mais e mais rápido, mas no final do dia tem que ter gente ali, gente que é apaixonada pelo que faz, né? Com engajamento para fazer acontecer. Então, tá aqui falando sobre esse tema, né, de tecnologia no campo, né? Super importante aí, o Laércio comentou, para o momento que a gente vive, que tem trazido, né, bastante frio na barriga, né, começando uma nova safra aí. Então é super relevante aí a gente trazer uma figura como o Laércio aqui. Tem umas histórias boas aí pra gente contar daqui a pouco. E vamos lá. Tô louco pra escutar a galera tem também. Muita história boa. Eu acho que o segmento, acho que o profissional ele vai evoluir junto com o desenvolvimento do segmento, né? Eu acho que o agro surfou muito, pelo menos nas 2 primeiras décadas aí desse século, que eu falo assim, anos 2000, 2010,
numa onda muito forte de liquidez e de recursos no mundo, né? Muitos países com muita taxa de juros baixa, com apetite para risco, querendo alocar capital, viu o Brasil como um grande local para ser investido. E, obviamente, isso somou com uma situação bastante peculiar do Brasil, que cresceu muito na produção de proteína, né? Você tem abundância de capital com uma demanda forte da China por proteína e por commodities em geral. Você tornou o ambiente do agro nessas 2 décadas bastante propício para isso. Obviamente a gente teve solavancos ali em 2009, né? Teve uma crise do subprime, mas automaticamente o mercado se modernizou, mas você teve uma grande expansão. Então, o apetite por risco nesses momentos foi alto, porque existia uma demanda muito grande de um lado por proteína, por produção, por aumento de área, e você tinha capital. Não estou falando que necessariamente era um crédito barato naquela época, mas com os padrões de hoje ele era muito mais barato. Então, se você tem apetite por risco e crescimento, os riscos se tornaram menores do que as oportunidades. O que eu quero dizer? O agro surfou muito, porque mesmo com os problemas, você tinha apetite, tinha dobra de aposta. Ali no final de 17, já chegando próximo da pandemia, você já começa a ver um pouco do esgotamento da liquidez mundial. Obviamente a pandemia mudou um pouco o jogo dessa história, voltou a ter uma grande liquidez, mas quando os mercados se ajustaram novamente em 22, eles se tornaram voláteis novamente por questão de clima, por questão de absorção de capital. O capital ficou mais caro no mundo todo. O cenário ficou muito mais desafiador. Então, o profissional está olhando toda essa história e está tendo que tomar decisão em cima do negócio da empresa, ajudando a empresa a tomar decisão em cima de todo esse contexto, que mudou bastante. Você já não tem uma certeza que a próxima safra vai ser melhor do que a antiga, como você tinha nas 2 primeiras décadas, que vai ter aumento de produção. Ou, necessariamente, esse ganho de produção vai ser suficiente para pagar o seu custo financeiro. Então, o profissional teve que se modernizar nesse novo ambiente. E foi muito bom. Foi muito bom porque ganhou protagonismo. É um profissional que ficou no meio de todos esses acontecimentos e tentando criar cenários. Sim, mas acredito que vocês devem concordar comigo de que Genival, pioneiro aí em tecnologia e cada vez mais desenvolvendo cada vez mais soluções dentro da Inspecto Agri para que a mitigação de risco ela venha potencializar ainda mais negócios dentro do setor e que muitas vezes ficam na mão dos analistas lá, né? São eles quem estão utilizando. E quando a gente fala aqui dessa gestão de risco e com toda essa tecnologia, com toda essa expertise que vem, eu acho que é meio que nessa vertente que eu estou falando. Ele já não tem mais o papel tanto de analista. Ele já está no papel mais de decisor, né? Então, quando eu vejo esse termo gestor do risco, eu já não ligo mais a alguém necessariamente de um cargo elevado. Eu já coloco o que até o momento atual é um analista, mas que é um analista já gestor de risco. Ele já está procurando viabilidades de crédito ao invés do que impedir que alguma operação financeira possa estar acontecendo, né? Exatamente. Eu acho que seu ponto é muito bom. Eu acho que acaba que todos os profissionais subiram a régua, né? Isso. Subiram a régua do ponto de vista como você teve que estudar mais, teve que entender melhor o momento da empresa, o melhor momento do segmento. Automaticamente você criou vários guardiões de risco, né? Aquele profissional que está ajudando a área a tomar uma boa decisão, aquele profissional que está ajudando a área a fazer um sim com condições e não necessariamente excludente. Então, eu acho que o segmento ganhou muito isso, você elevar toda a régua do profissional. Perfeito. E dentro desses guardiões, Genival, assim, como que a Inspecto Agri ela vem conseguindo fazer com que as empresas realmente venham tendo essa segurança, se sentirem guardadas, se sentirem protegidas através da tecnologia? Boa.
a gente está falando de muita grana, né? A gente está no mercado, se a gente for olhar o mercado de crédito, aí é um mercado de quase 2 trilhões de reais, né, cara? Então, o que o Laércio está comentando aqui sobre o profissional, cara, ele tem uma pressão muito grande, né? Então, assim, um crédito que ele analisa de forma equivocada, sem a tecnologia tá ali para assessorar ele, né, e trazer informações rápidas, integradas, né, motorizadas ali para acelerar esse processo, e ele acaba entendendo uma informação equivocada e segue um processo, ele vai ter um problema lá na frente, né, na hora de receber essa conta, né? Então, o que a gente enxergou lá atrás? A gente viu que precisava plataformizar isso em um único ambiente, e a gente criou a PIC, Plataforma Integrada de Crédito e Conformidade, para trazer isso para um único ambiente e tirar o profissional, né, daquela fase de acessar 6, 7 telas para resolver um problema de formalização de garantia, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A PIC, hoje, ela se posiciona como uma infraestrutura que permite o analista de crédito ou o gestor de crédito não só formalizar, mas olhar os seus KPIs ali, entender o momento que está aquela garantia do ponto de vista de formalização e monitoramento para reagir ao risco, né? Então, o Laércio, como gestor de risco, hoje ele pode tranquilamente olhar ali um dashboard e a plataforma está guiando ele, né, para ele tomar as ações, né, de forma preventiva, né, que isso aí que faz ganhar o jogo. Então, quando a gente fala de plataformizar, é trazer justamente isso, entender esse jogo, pegar todas essas variáveis, trazer para um ambiente e fazer essas correlações para trazer ali mais velocidade e antecipar os riscos, né, Lécio? Acho que é mais ou menos isso que a gente tem trabalhado com plataforma, né? Sem dúvida. E o Genival tocou num ponto muito importante, né? Para você gerenciar risco, você precisa ter ferramentas, né? Você precisa ter seu painel de controle muito bem estabilizado, né? Avião não voa se não tiver um plano de voo primeiro e não tiver os controles muito bem feitos, né? Eu acho que tem muitas iniciativas maravilhosas no mercado em termos de criação, até salvando o tempo do próprio profissional em termos de consolidação de dados para você primeiro tomar a sua decisão, né? Trazer as informações que são necessárias para você criar uma árvore de decisão, e no segundo momento, em que sentido você vai operar, né? Em que tipo de segurança, de estrutura de garantias você vai operar. O Genival está dando os exemplos de CPR, está dando os exemplos das garantias, né, bastante clássicas, né, você tem uma esteira que você consegue olhar o que está pendente, o que está pronto para agir, o que está pronto para você se sentir seguro que o negócio está caminhando conforme o planejado. Isso aí é fundamental. Esse crescimento das ferramentas é importantíssimo. Eu acho que ajudou muito quando você fala em questão de evoluir para o gestor, é porque ele já tem novas ferramentas que ele vai olhar para esse painel e vai ajudar a empresa a tomar a decisão. Isso Perfeito. E assim, escutando vocês falando, eu fico pensando em dois contrapontos entre vocês dois, mas que no final das contas acabam se juntando, acabam se somando. Porque a gente passa por um período de imprevisibilidade e de volatilidade jurídica, climática e por aí vai. Ao mesmo tempo que isso pode ser um desafio para você, Laércio, é uma oportunidade pro Genival, querendo ou não, né? Eu sempre falo assim, até mesmo que a gente está aqui no maior congresso de crédito, em alguns momentos onde o crédito governamental, né, o plano safra, ele acaba, no caso, não sendo tão acessível para empresas como fintechs e tudo mais, isso daí é uma oportunidade muito gigantesca. E quando a gente passa por esses momentos de imprevisibilidade, de volatilidade, como que vocês têm atuado, né? Porque para você é um desafio. Para o Genival é uma oportunidade. Como somar esse momento e fazer o par, que nem a gente começou aqui brigando no momento? Como formar essa dupla, o Batman e o Robin, usando os Guardiões aí até mesmo como referência? Bom, eu acho assim, realmente, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para as empresas, mas também é uma oportunidade para quem está tomando decisão de risco. Óbvio que a gente vive um momento que é um momento mais estressado do ponto de vista de tomada de decisão. É um momento de muita cautela.
Mas muitos negócios novos e muitas novas linhas de negócio acabaram surgindo desse momento. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a situação financeira de um produtor, a situação financeira de um credor, acaba se tornando uma oportunidade para a empresa. É um ativo que tem ali, que o produtor tem, pode disponibilizar para as empresas. É um segmento é uma atuação de uma região que eu queria atuar e acaba fazendo uma parceria com o produtor, acaba fazendo uma parceria com alguém e às vezes a gente transforma aquela dívida numa possível nova linha de negócio. Sem dúvida, é problemático, é ruim inventar esse momento volátil, mas também pensando pelo lado do legado que esse momento está trazendo para todos nós, vão surgir novas oportunidades. A crise vai passar e em algum momento esse mercado vai se estabilizar, né? E isso vai gerar oportunidades. E ficou o legado de todo mundo que fez um trabalho para tentar deixar o segmento mais... as imperfeições cada vez um pouco mais claras. Perfeito. E quando a gente fala aqui desse papel do gestor, né? O quanto a tecnologia ela dá insumo ali mesmo para que o gestor ele possa ter as decisões mais assertivas, né? Porque no final das contas, o que vai estar pagando ali no final do mês, né, o investimento que a empresa faz para adquirir uma tecnologia dessa, com certeza o retorno desse investimento ele é bem maior, né? Então, assim, quão importante é o papel do gestor para essas decisões e se vocês conseguem mensurar assim, até mesmo quanto que é um retorno em média por operação ou por safra que uma empresa e o gestor ele consegue ter esse controle ali com a adesão da tecnologia? Bom, deixa eu começar, Laércio. A gente está com uma medição, Tony, de 46% de eficiência, 45% de eficiência a mais, se comparado com o modelo tradicional de processos, né? E isso, se você começar a fazer conta, você vai ver... Botar na ponta do lápis é gigantesco. É gigantesco. Então traz uma eficiência muito boa para o processo, para a esteira. A gente passou recentemente por uma fase onde um cliente, uma revenda, precisava endossar a CPR, né, para pagar uma dívida, né, e demorava muito tempo para a agroquímica analisar a qualidade daquelas garantias com alguns critérios de elegibilidade para absorver isso. Então a gente criou isso rapidamente e hoje eles sobem a documentação lá, a CPR já está qualificada, né, a plataforma entende que é uma CPR exequível com todas as cláusulas de blindagem, principalmente com alguns critérios, incluindo ESG, né? Então, parte socioambiental que está sendo muito bem observada hoje. E o gestor, então, ele ganha eficiência, porque antigamente, imagina, né? Pegar CPR por CPR, matrícula, analisar isso, analisar se a CPR foi estruturada do ponto de vista de croquis. Hoje, uma agroquímica que está pegando uma CPR para endossar, eu estou falando ainda de eficiência de processo, ela demorava muito para saber se aquela CPR, se tivesse um problema jurídico, se era possível executar naquele formato, né? E a gente conseguiu trazer isso para a esteira hoje. Então, traz muita eficiência. Teve até um episódio lá pós-pandemia, junto com... E aí o Laércio vai entrar aqui, que ele viu, onde a soja saiu ali de R$90 a saca, né? E foi para R$170 a saca. Então, tinha um risco muito grande do produtor desviar, né? E na época tinha muita operação que nem era CPR, né? Era próprio contrato comercial de compra e venda. E a gente conseguiu naquela época lá já plataformizar, entender que existia a chance daquele produtor, pelo fato de ter aquele comportamento, né? Desviar aquele produto, né? Então a plataforma novamente entra como uma forma de, não só de engajar, mas de acelerar, né, o processo de decisão para a tomada de ação ali, mitigar risco e no final do dia garantir o dinheiro no bolso da revenda, no caso do OS, que era uma trade, né, e ali dar sustentabilidade para o negócio, né, para ele continuar operando, né, e longevidade e tudo mais para a operação dele. Né. Dentro das empresas a gente até acaba tendo perdas operacionais até pelo fato do que o Genival está falando, né?
erros no processo. Então, às vezes a gente não consegue arrestar um produtor porque algum processo se perdeu alguma etapa no processo, né? Perdeu um momento ali crucial naquela formalização. Quando você olha para essa perda operacional versus o quanto você investe na plataforma ou quanto investe no serviço, você vê o que vale a pena, quanto vale a pena investir, porque de uma certa forma você já está mirando aquele risco operacional que já estava no seu radar. É o resíduo da operação. Sem contar que salva tempo, canaliza a equipe para fazer o papel do gestor, o papel do articulador, né, que é muito importante isso dentro da área comercial. Então, assim, tem o primeiro ganho totalmente tangível, que é o versus minha perda operacional, que pode estar vindo através de provisão e perda do processo, versus o investimento, que é muito bom, né? Na verdade, ele é pequeno, né? E o intrínseco, né? Que é você começar a salvar o tempo da sua equipe para atividades que geram muito mais valor do ponto de vista que o funcionário ou colaborador tá inserido no negócio, né? Sem dúvida nenhuma, isso é bem importante. É bem importante ser analisado e considerado. Perfeito. E assim, diante dessa importância também a gente tem os desafios, né? E dentro desses desafios, trazendo, direcionando a pergunta aos dois, inicialmente ao Genival, quando a gente fala de questões de trazer dados para dentro de uma plataforma, a gente é muito privilegiado dentro do nosso país, né? Temos diversas bases públicas que nos permitem ter acesso a esses dados. Diferentemente até mesmo se a gente falar de América do Sul, já não é assim. Em países vizinhos nossos aqui, se a gente for buscar algum dado ali em base pública, a gente já não consegue. É difícil até mesmo de criar algum protocolo baseado em algum dado público para esses tipos de mercados, porque não há muitas bases públicas, né? É mais ali pela expertise daquilo que vem de atuação mesmo no campo. E diante desses desafios, o que é dado demais que a gente tem hoje, assim, a gente sabe dessa riqueza, mas assim, falta algum tipo de dado ainda, Genival, que você sente, que o mercado ainda precisa e que às vezes fica muito difícil da gente trazer para dentro da tecnologia? Olha, a gente está falando de produtores aqui, produtor rural, né? Então, pessoa física, hoje já se consegue buscar no Bacen, né? Todo o endividamento, e tem os birôs de créditos. A gente conseguiu recentemente se conectar e integrar com toda a parte de processo para entender se esse cara já teve processo ou tem processo em andamento, se tem alguém já pensando em arrestar ele, já iniciou isso daí. Isso é tudo bom, maravilhoso, né? Mas quando você parte para as garantias, que é de fato olhar a produtividade por metro quadrado dentro da fazenda dele, porque isso é importante, né? O cara falar que produz 50, mas na verdade produz 65, já é uma grande diferença, né? Então, o que eu acho que seria o mundo perfeito, assim, falando nesse contexto de garantias de produtividade, né? Que hoje tá vendo que está mudando muito para o BART, né? Para trazer mais segurança. Então, quando se fala BART, precisa necessariamente ter a produção, a produtividade lá. Se existisse uma forma de a gente buscar a produtividade desse produtor ali, diretamente de um sistema, que ele não usa ERP, os caras são muito desorganizados, né? Mas se existisse uma forma da gente conseguir monitorar isso lá, antes do crédito... O crédito perfeito, vamos dizer assim. Crédito perfeito ia ficar muito bom, né? Para você ter... Porque a CPR tem uma cláusula ali que permite o monitoramento, ele assina e tudo mais. Mas acaba que cria, às vezes, né? Principalmente com as revendas, a parte comercial eles não aprovam muito porque acha que é uma forma de auditar e vai trazer uma ineficiência ali. E o produtor também, às vezes, se sente, né, ameaçado, vamos dizer assim, né? E aí não fica legal. Agora, você vai para o satélite, que é um monitoramento digital, né? Você busca algumas informações, mas o que mais importa ali você não consegue trazer, né, cara? Você não consegue fazer a rastreabilidade do grão, né? Não tem um chip ainda ali dentro do grão para você ver a movimentação ali, enfim. Sim. Você consegue confirmar algumas informações.
Então, todas essas bases públicas a gente já conseguiu trazer para a plataforma, já faz cruzamento, você financia o cara. Agora, depois que você financia, o comportamento dele, né? Esses dias a gente monitorou um cara, por exemplo, que ele passou a máquina como se estivesse plantando, então ficou lá o risco do plantio. O carreador ali, né? Desenho, o satélite passou, captou, plantou, mas não tinha plantado. Então, assim, o outro plantou capim como se fosse grão, como se fosse soja. Plantou na plantadeira mesmo. Vocês não estão entendendo o nível de criatividade. Os caras são muito articulados, né? Então, porque a imagem via satélite no começo da questão vegetativa, ela vai identificar a folhagem ali e a massa vegetativa. É claro que dependendo da cultura, por questões de VGA, enfim, tudo mais, dá para poder diferenciar um do outro. Mas no início da germinação ali, é muito difícil do satélite conseguir identificar, né? Identificar. Então, ainda falta muita coisa, né, cara, pra gente trazer, e principalmente em tempo real, né? Porque é diferente você conseguir uma informação de um portal hoje e outra informação na próxima semana. E você faz essa correlação de uma informação com a outra, mas tem esse delay de uma semana que pode mudar tudo, né? Na verdade, da noite para o dia pode mudar. Então, não é em tempo real ainda esse cruzamento de dados, né? Porque hoje a gente traz esses dados de forma integrada e aí a gente faz esse tratamento desses dados e começa a correlacionar. Mas esse delay, essa diferença de tempo pode colocar muita coisa em jogo, né? Então, só se a gente começar a construir satélite próprio agora, né, Genival? Com monitoramento contínuo. Mas assim, e é uma coisa que às vezes o mercado eu vejo que ele cobra, mas assim, não depende muito da gente, né? A gente tá falando de uma questão espacial, né? Então assim, eu já escutei muito assim, você não consegue ter um monitoramento instantâneo, saber o que tá acontecendo lá agora? Eu falei assim, cara, não dá, né? Realmente essa grande dor do credor, né? Porque isso define o quão líquido a sua garantia vai ficar, dependendo do jeito que você faz esse tipo de monitoramento. Eu acho que essa revolução ela vai passar por uma tecnologia, vai passar por uma revolução de geodados, né? Muito mais robusto do que a gente tem hoje, né? Eu sei que já existe algumas iniciativas. Tem essa passagem de satélite, não é tão instantâneo. Você usa, né, cruzamento de satélites para ver de um dia para o outro, né? E vem Planet, vem tudo, né? Exato. Eu vejo muito o que eu consigo visualizar o que o Genival está falando. Estamos longe disso, né? Ainda dependemos muito do fator humano para esse tipo de situação, do conhecimento pessoal das pessoas, né? Do engajamento físico, né? Genival? A gente já teve muito engajamento físico para que algumas garantias fossem executadas, mas o dia que a gente realmente tiver uma tecnologia que anda um pouco mais, né? Que olhe muito mais essa evolução de um determinado quadrante de área, de um polígono de área, a gente vai conseguir fazer talvez um arresto de precisão. Usando até uma terminologia aqui, me permita usar o nosso tema de Guardiões, não tem como parar no Batman e Robin, né? A gente precisa literalmente ali ser a Liga da Justiça, sim. né? As diversas vertentes, cada um com a sua força, atuando num bem comum, né? Total. Mas maravilha. E assim, falando até mesmo usando esse termo de Guardiões agora, se vocês pudessem dizer o que significa necessariamente ser um guardião do crédito e quão importante é ser um guardião de crédito, seja na visão tecnológica, né, e hoje também como CEO e inovador dentro do setor, seja na sua visão também, Laércio, ali como gestão de risco, como vocês hoje se posicionam como esses guardiões do crédito? Bom, do ponto de vista de plataforma, né, a gente tenta sempre assumir papel de dono, né? Então, todo crédito que aparece lá para ser formalizado, e é muita grana, né? A gente está falando, tem cliente lá que tem ticket médio de 3 milhões, né, por operação. Então, se colocando como guardião ali, é proteger isso, né? Entender que, de fato, não controlando o ativo ali do cara, mas fazendo esse monitoramento e trazendo informações reais, né? E que são valiosas ali para ele, de fato, fazer uma melhor gestão. E, igual eu comentei, né? Trazer essas informações em tempo real, numa plataforma, para ele tomar as ações de forma antecipada, né? Se planejar. Eu acho que é uma forma de você realmente ser um guardião, né? Para de fato a empresa conseguir ali se consolidar e sobreviver, né? Que a gente está numa era, né?
Que o dia amanhece e as coisas já mudaram, né? De um dia para noite. Então, como plataforma é isso. Dorme no Brasil, acorda na Argentina, coisa assim, né? Eu vejo esse termo guardião como o protagonista que entende a importância do crédito para a estrutura do negócio acontecer, né? O quão valioso é essa ferramenta, o crédito, como motor de negócio de todas as empresas. E saber conhecer a empresa, conhecer os processos, conhecer outras áreas, né? Eu digo assim, o profissional hoje tem que entender como é que funciona o tributário, como é que funciona a contabilidade da empresa, não só do ponto de vista de analisar o crédito, olhar o balanço, mas entender como é que funciona a contabilidade da própria empresa, e ter uma visão de guardião e de maestro, né? O maestro aqui. Isso, né? Isso, exatamente, aquela figura. O maestro, eu sempre falo para minha equipe, né? Não precisa saber tocar, né? Exato, mas ele olha para todos os instrumentos, ele sabe compor naquele instrumento, sabe como é que ele funciona, como é que ele se encaixa na música, mas não necessariamente ele sabe tocar todos. E ele sabe a intensidade de usar todos e fazer o processo andar. Então, assim, mudou muito pro guardião, que é o profissional que ajuda a empresa a tomar boas decisões, né? E vender mais é bom, ter mais negócio é bom. A gente só precisa entender como é que a gente faz isso com o devido plano, com as devidas métricas, apresentar não só as notícias boas, mas também as notícias ruins, saber fazer uma tipificação de carteira correta, provisionamentos corretos, né? Porque Sim. A gente precisa provisionar o imponderável, que todos nós aqui lidamos com o imponderável. Por mais que você tenha tecnologia, por mais que você tenha ferramentas, o mercado muda, a situação muda e você precisa ter um colchão de provisionamento das coisas, né? Então, o guardião... Precisa ter uma segurança, querendo ou não, né? Exato. Então, o guardião é aquele que olha para tudo isso e consegue propor um caminho que razoavelmente a gente consegue executar. Mas, Laércio, como lidar com a pressão, vamos dizer assim, ou até com o desafio entre venda mais, mas tenha menos risco? Então assim, vender mais é muito bom, né? Eu concordo. Com menos risco significa você usar as ferramentas corretas e propor os negócios corretos, propor as ações corretas quando as coisas não vão bem. Eu acho que você precisa ter aquele planinho na parede, quebre se for necessário. Então você tem que ter um plano para um determinado cliente. Você vai financiar, você vai ter uma operação com ele, você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano se as coisas derem erradas. Eu sei que hoje a gente faz muito mais isso em termos de carteira, mas os principais ali, aquele que realmente derrubam o seu negócio, você sabe, né? Faz uma curva ABC, você sabe exatamente... No começo você já teve um apetite para trazer ele para dentro, né? Exatamente. Então isso tem que estar muito claro. O menos risco não significa com menos incerteza, mas significa que você tem as ações que você entende... Sempre controladas, né? Necessárias para esse barco virar. É isso. E assim, é a maneira de se precaver. Porque assim, até o nosso melhor cliente, ele pode ter qualquer outro imprevisto que não depende dele mesmo. Com certeza. Né? E dentro desses desafios, né? Quando a gente fala desse desafio comercial, desse desafio tecnológico e tudo mais, como tem sido, Genival, o desafio de levar essa adoção mesmo, de levar essa como que eu posso dizer, até mesmo essa ideologia, né, de mitigação de risco para dentro do mercado. Tem sido muito desafio, você tem sentido que o mercado, é claro, diante de toda volatilidade que a gente falou aqui, talvez esteja um pouco mais atento com isso. Mas ainda você encontra algumas barreiras de levar a tecnologia, de levar essa questão da mitigação de risco para dentro do setor? Boa. O setor está se profissionalizando bastante, né? A gente está vendo as empresas implantando cultura, né? Desenhando política de crédito. Isso tem ajudado bastante até para a adoção da tecnologia dentro do ambiente. E eu acho que a tendência, né, com isso que a gente está passando, com esse momento de incerteza, está cada vez ficando mais claro que é necessário, né? Então, o cara que não adotar isso, que não melhorar processos, né, que não tiver uma política bem desenhada, com as melhores ferramentas,
para você prever ou se precaver, ele vai ficar para trás e vai fechar as portas. Tá passando por um momento aí, como se fosse uma peneira mesmo. Então, o pessoal que está de olho nisso, né, redesenhando a política de crédito, plataformizando, né, fazendo mais rápido, analisando o risco e ponderando, ele vai financiar mais e melhor, porque tem oportunidade, né? E nesse sentido, Genival, você entende de que talvez a visão do mercado ela esteja deixando de ser, e daí você pode até concluir, Laércio, de que não estamos mais falando sobre um monitoramento agrícola. Nós estamos monitorando crédito, né? Então, assim, tem dinheiro plantado ali. É uma visão mais estratégica do que qualquer outra coisa. É importante ter a análise agrícola, saber o período vegetativo, se é a cultura, se não é muito importante. Mas ter, na hora de ser um gestor de risco, que é muito daquilo que a gente está falando, de ser esse guardião do crédito, de saber assim, opa, isso aqui é algo muito sério. Nós estamos monitorando o crédito. Você entende que é nesse patamar que o mercado está olhando? Sim, completamente. A gente fala de monitorar muito a safra ali quando envolve as garantias, né? O penhor, né? Faz o BART e aí, normalmente eles emitem uma CPR, né? Dentro da plataforma. Utilizam como laudo, talvez, para poder anexar? Isso, como penhor. Se a CPR é penhor, necessariamente precisa existir a implantação da cultura e acompanhar esse desenvolvimento. Mas aí pensa assim, o cara que fez uma CPRF ou que fez via outros instrumentos, porque existem, né? Para esse produtor fazer a liquidação dessa conta, ele vai tirar dinheiro de algum lugar, né? E aí possivelmente talvez seja o desvio do objeto de garantia de alguém, né? Por exemplo. Então, de novo, monitorar todos os KPIs, né? Endividamento, Serasa, que isso aí é o básico, né? O feijão com arroz, vamos dizer assim. Mas principalmente começar a monitorar o comportamento desse produtor, né? E ver, de novo, quando você tem um ERP, quando você tem plataforma, que você tem dados históricos, né? A gente falou de IA no começo, aí, inteligência artificial, você começa a entender como que esse produtor está se comportando quando determinadas situações acontecem. E aí você começa, através desse histórico, desses dados, você começa a prever o futuro. Você fala, olha, sempre que isso acontece, esse produtor toma essa ação aqui. Então, a plataforma ela vem justamente para isso, né? Para você guardar os dados, ter a inteligência artificial, de novo, ela só vai trabalhar e trazer insights se tiver dados, se tiver histórico, para você correlacionar e monitorar, né, o perfil desse produtor, né? Então, histórico de compra, como ele vende, como que está o relacionamento dele no mercado, o que o pessoal está falando, né? Então, tomar um café com ele, não só aparecer na hora de receber a conta, né? Mas durante a safra ali... Se não tiver a cuia preparada e não botar o mate, não vai, bota, né? Não vai. Então, você começa a ver, olha, tem outro credor ali, tomando café com ele, falando sobre alguma coisa, você vê alguma movimentação. Tudo isso são indicadores, né? Que você pode juntar numa base e consolidar e fazer correlações, entender o que pode acontecer com esse cara daqui a pouco, né? Laércio, você entende assim também? Sim, isso eu entendo. Eu acho que o crédito, sim, são guardiões do crédito do negócio e o profissional precisa tirar o tempo dele do escritório e entender o ciclo do negócio, né? Precisa entender como é que funciona o ciclo de pagamentos, né? Porque a gente está em cima de um segmento que a moeda é a própria produção, né? Então, se não tiver produção, não tem moeda. Então, acaba que a liquidez se espatifa. Então, precisa ter essa visão de sair do escritório, conversar com o produtor, se antecipar, conhecer o seu cliente, conhecer o que ele faz, o comportamento dele, usar as ferramentas. No nosso segmento, a gente não está só exposto em crédito, que a gente vende com prazo. A gente também tem o risco de volatilidade da safra, porque muitos produtores eles vendem a commodity antecipada até como forma de travar custo. Quem que faz isso? É o exportador. Então, o segmento usa o exportador para dar liquidez na operação. Você também precisa monitorar isso, porque é muito dinheiro que está envolvido, né?
não, necessariamente eu não desembolsei dinheiro para ele, mas ele está usando a minha conta de futuros para poder travar o custo. Então você tem que entender o ciclo de negócio dele. Sim. Não tem como descasar isso, não tem como separar essas coisas. Então precisa ter visão. Tem uma frase nossa, né? Que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, O boi que acorda cedo bebe água limpa, né? Mineiro faz ditado e nunca morre, né? E assim, falando sobre a própria adoção de tecnologia, tem algum case que vocês gostariam e podem, no caso, claro, estar falando de quanto a tecnologia, Inspecto Agri aqui necessariamente, no caso, pode potencializar em negócios, Laércio? Algo que vocês queiram e possam estar trazendo para que a galera possa sentir realmente da relevância, da importância, até mesmo se puder números, no caso, estar apresentando? A Spectro tem ajudado a gente bastante na formalização de CPEs para o café, que ainda é uma fronteira bastante a ser explorada, né? Não tem essa dinâmica toda de capital como tem os grãos. Então a Spectro tem ajudado a gente numa carteira bastante pulverizada aí de produtores. Estamos falando aí de 50 a 100 produtores, que é bastante... Qual região, só por curiosidade? Estou falando de Cerrado Mineiro e sul de Minas. Café bom, gente. Exato. Bom. Então, assim, fica a dica aí pro pessoal. Assim, café ainda precisa ser muito explorado do ponto de vista de tecnologia. Em questões socioambientais já é muito avançado. Exato, né? mas aí é porque tem uma regulação, tem um cliente lá fora que está colocando algumas regras. Obviamente, em primeiro momento, a gente vai atender e o legado de usar essas tecnologias vão ficar. Mas, infelizmente, às vezes as coisas acontecem por uma pressão maior, né? Exatamente. Às vezes acaba vindo de cima. A gente falava muito sobre, por exemplo, o Diara no final do ano passado. Então, tava todo mundo de olho nessas questões de compliance socioambiental, porque tava vindo pressão de fora. Uhum. Como que a gente vai exportar? Como que vai levar? Não sei, não tem esse critério, não tendo isso. Qual tecnologia que atende? Todo mundo se movimentou, adiou. Todo mundo parou de olhar para isso agora, mas vai chegar. Mas o legado ficou. Exato. A preocupação, o olhar. Exato. Toda a ferramenta que você adquiriu nesse tempo para poder atender, independente se vai ser esse ano, vai ser no próximo ano, ou se vai ser adiada novamente, ela já existe e já está sendo implementada. E vira-se uma política, né? Entra dentro da governança da empresa, né? Total. Então, o que eu estava falando? O café, em termos de mercado de capitais, em termos de penetração de crédito, ainda está uns 10, 15 anos em comparação, por exemplo, a outras culturas que são muito mais bancarizadas, já tem uma penetração muito mais forte de mercado de capitais. Então, a Spectro está sendo pioneira com a gente nesse momento, né? Transformando uma carteira que não necessariamente era uma carteira de crédito para virar uma carteira de crédito, mitigando alguns riscos, tanto ele de financiamento como também de futuro, como a gente acabou de falar aqui, né? Para o exportador é uma dor muito grande. Se esse café não existe lá no final, eu fico com prejuízo, né? Com certeza. Eu fico com prejuízo, como se eu estivesse financiando ele. E o que é pior, hoje é 1 milhão, amanhã é 2, depois amanhã é 3. Então, assim, isso que causa bastante dor pro exportador. E a Spectro tem ajudado bastante a gente na construção dessa esteira, salvando bastante tempo pra gente. Genival? Boa. A gente tem pouca atuação no café, né? O Laércio deu essa oportunidade pra gente. A gente tá trabalhando aí forte. O que faz parte, né, Gino? Acho que o aprendizado também é muito rico, né? É muito rico. Entrar num novo mercado também tem seus desafios, né? Uhum. Mas assim, é assim que se cresce. Total. E o Laércio, né, curioso. Em 2021, na antiga casa lá, a gente teve umas operações. A gente estava até falando mais cedo aí, né, dos arrestos aí. E faz total sentido aqui como contexto para o guardião, né? Guardiões de crédito inclui justamente isso, né? De você olhar e proteger o dinheiro do investidor, né? No final do dia. O Laércio, na época, estava com uma pressão, né? O navio atracado esperando o grão e o produtor não queria entregar, né? Então, tem um risco, né? E acho que é um custo, né, Laércio? Absurdo, né, cara? Você ter que assumir esse prejuízo, porque eu acho que um navio atracado
Um dia lá deve ser uma... É o aluguel, né? É muito O dinheiro. washout lá na época, né? Estamos falando de washout, estamos falando de demurge, estamos falando de muito dinheiro envolvido. Mas esse caso aqui, o que o Genival está lembrando, é que a gente foi pioneiro no arresto em algumas regiões que eram muito inóspitas, né? Com pouca infraestrutura, né? Eu falo assim, regiões perigosas, assim, pouca infraestrutura de policionamento. A gente tá falando do Mato Piba. Proteção de pessoas, né? A gente tem sempre uma preocupação quando a gente atua, faz esse procedimento cirúrgico, né? Segurança de pessoas, né? Isso é importante, né? Então, fazer todo esse mapeamento, aonde a região inóspita, como a gente pode fazer isso com menor efeito colateral, principalmente pro ativo mais valioso da empresa, que são pessoas, isso é bastante importante, né, pra gente. Maravilha. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do Podcred. Passa rápido, né? Eu tô aqui, eu só vejo as plaquinhas levantando, o cronômetro passando aqui, a gente vai acompanhando. Mas a gente não pode terminar esse episódio, Laércio, e o Genival ele já tá craque nisso daqui. A gente tem um quadro que é o Dá Crédito Pra Quem. E nesse Dá Crédito Pra Quem, a gente gosta muito de evidenciar as pessoas que nos ajudaram a chegar até o atual momento no qual nós estamos, porque nós sabemos que, para que a gente, no caso, possa estar correndo hoje, muitas outras pessoas estiveram nos bastidores para nos ajudar a crescer. Só que também sei que é difícil, às vezes, dar crédito para uma pessoa, né? Então aqui a gente abre a oportunidade para que vocês possam dar créditos, no máximo a 3 pessoas ali, caso tenham essas 3 pessoas para dar crédito, eu acredito que sim, né? Genival já é de casa, Genival, me permite começar com o Laércio? Total. Laércio, quem são as pessoas que Laércio Câmara dá crédito? Eu não quero ser injusta com o restante, mas eu tenho 2 pessoas que são muito especiais assim na formação da minha trajetória profissional. Primeiro é o Sérgio Santos, né? Foi um baita gestor, um baita mentor na Dreyfus, né? Hoje ele está numa posição bem de destaque na Europa, né? Comanda uma operação na Europa, mas um profissional assim, uma visão holística, uma visão do negócio, bom de número, bom de relacionamento. Então isso me ajudou a formar uma boa parte do profissional que eu sou. E o segundo é o Felipe Caran, da Nova Agra, já é um CEO, né? Mas tem uma cabeça de risco muito afinada. Fora da caixa, assim. Fora da caixa. Então, sim, obviamente eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos profissionais fantásticos. Eu peguei aquela fase ali do pós-subprime, então o crédito era a vitrine das coisas, né? Mas esses 2 profissionais assim marcam um pouco a definição do que a gente é como profissional. Fantástico. Genival? Boa. Eu já dei crédito, né, pra muita gente, você sabe, né? Aqui, ó, Genival, já veio, ó, esposa, filho, investidor, anjo. Já veio quem mais, Genival, aqui? Já veio o pessoal do fundo. Pessoal do fundo, pessoal do front. Time. E pessoas, agora? Tecnologia. Tony, sabe, cara, um cara que eu tiro o chapéu e dou crédito. Fiquei 8 anos na Kuma, com o Eduardo Kuma. Lá foi uma escola, né? Então, hoje tenho a Spectrum, né? Sou um dos fundadores lá. E eu aprendi tudo lá, cara. Eu devo muito ao Eduardo Kuma. É um cara que eu dou crédito. Aprendi muito com ele sobre monitoramento, sobre plataforma, sobre pessoas, liderança, né? Então, é um cara que acho que é o cara que faltava aqui pra gente fechar. E aí acabou agora o crédito. Tô zerado. Maravilha. Já consumiu todo o limite de crédito, né, Genival? É isso. Já foi, já. Mas esse é um cara sensacional, cara, que me ensinou muito de relacionamento, de mercado, liderança, né? E um cara que tá voando, né? Ele vendeu a Kuma, né, hoje pra BV, né? Tá bem, como se diz, né? Já amarrou o burro na sombra, tá tudo certo, cara. Agora é só praia, sombra e água fresca, né? Maravilha, só bebendo água de coco encanado agora. Encanado. É isso aí. Meus amigos, gostaram? Bacana, cara. Ótimo. Muito bom. Maravilha. Maravilhoso.
Obrigado a todos vocês, em nome do Conacred, em nome da nossa CEO Maíra Delfino. Agradeço a participação, agradeço o carinho, agradeço todo o conteúdo educacional, posso dizer assim, de fazer com que realmente a gente possa entender cada vez mais a educação, entender cada vez mais o papel do gestor de risco e não só de uma parte teórica, mas até mesmo de uma parte na prática de como realmente ser um guardião do crédito. Então, muito obrigado pela oportunidade. Sensacional. Agradeço aí, Tony, mais uma vez, pela parceria, pelo convite. Foi muito bom. Laércio, tamo junto. Obrigado. Agradeço demais, cara. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito bom. Foi um prazer estar com vocês também. Foi um aprendizado também, né? A gente está sempre com bons profissionais, a gente aprende muito também. Todo dia é uma formação nova, né? Obrigado, o prazer é nosso. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Instagram, em todas as nossas redes sociais. É isso aí. Mais um episódio do Podcred, o podcast oficial do Conacred, direto do maior congresso de crédito agro da América Latina. Muito obrigado, até a próxima. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, tchau.